Bem-vindos à estreia de Relatos Verdadeiros Documentados, seu novo canal que reúne relatos reais com segredos que, bem, uma vez revelados, já sabe, deixam de sê-lo. Antes de começarmos, queremos saber uma coisa simples. Que horas são aí onde você está? Histórias como essa costumam aparecer nos horários mais impróprios. Se você estiver no banheiro, por favor, poupe-nos dos detalhes. Mas lembre-se da descarga. Hoje vamos entrar em um daqueles acontecimentos que muita gente prefere fingir que nunca existiram. Casos que certas famílias evitam comentar até hoje e que algumas autoridades arquivaram rápido demais. Rápido até para quem já tem prática em arquivar coisa estranha. Este é um daqueles relatos em que tudo parece normal no começo, até que os detalhes começam a surgir. E então, você percebe que a história está ficando esquisita demais para ser ignorada, sabe? Alguns fatos, quando revelados, não voltam ao estado anterior. É como porta velha de porão. Você abre, ela empena, e depois só fecha se passar plaina. E olhe lá, se ao final desse relato, você perceber que algo já não parece tão comum quanto antes. Volte aqui e nos diga. Certas coincidências gostam de ser confirmadas. Agora, vamos ao que realmente aconteceu. Joinville, Santa Catarina, inverno de 1923. Uma fazenda isolada no final de uma estrada de terra. É conhecida pelos moradores como Campo dos Ventos Tortos, lugar onde, até hoje, as árvores parecem crescer meio tortas, de um jeito esquisito, como se tentassem evitar virar para um ponto específico do campo. O proprietário era Dr. Hermann Krause, que não era exatamente médico, nem exatamente cientista, mas também não era exatamente não cientista. Os documentos dizem que estudou na Alemanha, na França, na Rússia. Krause era obcecado por eugenia, vitalidade humana e longevidade extrema, mas nada do tipo melhorar a humanidade. Não. O objetivo dele era mais simples do que parecia. Descobrir por que ele próprio estava envelhecendo tão rápido. Passava horas diante do espelho, examinando o próprio rosto, e lamentava em voz baixa. Ulrich, onde está? Onde está? Você me prometeu. E essa encomenda não chega nunca. A caixa finalmente chegou numa manhã nublada, entregue por um mensageiro que não pediu assinatura. Madeira simples, lacre de cera intacto. Krause levou o objeto ao porão da fazenda, onde mantinha seus experimentos mais delicados e os menos defensáveis. O lacre foi rompido com cuidado. Dentro da caixa, envolto em tecido escuro, havia um frasco de vidro espesso. No interior, um líquido negro, viscoso, que não repousava como deveria. Ele se movia, não como quem ferve, como quem observa. Krause retirou o envelope dobrado sob o frasco. A carta era curta. Curta demais. Ele leu em voz baixa. Use com parcimônia. Não permitir contato direto com luz do sol. A substância reage ao pensamento humano. Ulrich Richthofen, 1922. Krause leu novamente a última linha. A substância reage ao pensamento humano. Ele não sorriu, não duvidou. Não questionou. A caligrafia não parecia apressada, parecia cansada. Após fechar a porta do porão, Krause ficou alguns minutos em silêncio, encarando o frasco como se esperasse que ele reagisse antes mesmo de ser tocado. Segundo anotações encontradas em seu diário, a substância parece escutar. À noite, ela tenta subir pelas paredes do frasco, sussurra. Coisas bem animadoras de se registrar num diário, sabe? Em 17 de agosto de 1923, às 23h14, horário anotado com precisão germânica, Krause decide iniciar o primeiro teste. O voluntário, ou melhor, a vítima, era Anselmo Silveira, ajudante de curral que aceitara participar em troca de 3.000 réis e uma melhora significativa na energia vital. Promessa que Krause repetia, como se soubesse exatamente do que estava falando. Krause aplicou a substância misturada a um tônico revigorante. O diário registra 23h22. Anselmo relata a sensação de frio intenso. 23h25. Pupilas dilatam, frequência cardíaca irregular. 23h27. Anselmo começa a falar com outra voz. A anotação seguinte é apenas 23h29. Algo está errado. E isso quase sempre significa que algo já estava errado antes. Anselmo não morreu, mas também não ficou exatamente vivo do jeito habitual. Nos dias seguintes, perdeu expressão facial. Respondia com frases de no máximo 4 palavras. Caminhava devagar.
sempre olhando para o chão. Escorregava das conversas. Literalmente não conseguia manter foco por mais de 3 segundos. A esposa dizia: "Meu marido virou um quiabo, nem raiva sente." Os vizinhos completaram: "Quando a gente tenta conversar, ele só fica ali, parado, com aquela cara lisa." O delegado local, Aurélio Mendes, foi chamado. Mendes examinou o homem por 40 minutos e anotou em seu relatório: estado mental peculiar, não parece sofrer, mas também não parece exatamente estar aqui. Havia um cheiro estranho vindo do porão, relatou um ex-empregado de Krause, demitido por motivo totalmente aleatório. O delegado Mendes decidiu visitar pessoalmente o Dr. Krause, não por desconfiança, por hábito. A conversa foi curta. Mendes fez perguntas simples demais para parecerem inocentes. Krause respondeu com a serenidade ensaiada de quem acredita estar no controle. O delegado observou o frasco por alguns instantes. Antes que qualquer pergunta fosse feita, Krause o guardou em um armário, alegando tratar-se de um velho ornamento de família. Mendes deu de ombros. No relatório oficial anotou: "Há realmente um cheiro incomum vindo do porão." Questionado, Krause afirmou que tudo estava dentro da normalidade experimental. Mendes já havia ouvido essa frase antes. Nunca terminou bem. Deu a visita por encerrada e dirigiu rumo à delegacia. Foi então que veio o estalo. Forte o bastante para quase fazê-lo sair da estrada. Lembrou-se do motivo pelo qual fora destacado para aquela terra onde o alemão era mais falado que o português. Anos antes, seu tio, general do exército, providenciara o cargo por questão familiar. Era importante, ele sabia. Desde criança, aprendera coisas fora da escola. Coisas que nenhuma criança aprende por acaso. Então os rumores estavam certos, murmurou. Meu tio tinha razão. Não era caso isolado. Era continuidade. Naquela mesma madrugada, o delegado voltou sozinho à fazenda. Sem mandado, sem testemunhas. Por sorte ou azar, Krause estava ausente. Mendes entrou no porão. O que sabemos dessa noite vem de um caderno pessoal atribuído a Aurélio Mendes, encontrado décadas depois incompleto, com páginas arrancadas. Registrava apenas: a substância não está mais contida. Tenta copiar proporções humanas. Ouvi meu nome. Ninguém respondeu. E por fim, encontrei o frasco. Depois disso, as páginas falham. Mas o silêncio seguinte sugere que ele fez o que precisava ser feito. 4 dias depois, em 21 de agosto de 1923, o porão pegou fogo, sem causa aparente, ou com causas demais, dependendo do ponto de vista. Os cadernos de Krause desapareceram. O frasco não foi listado entre os destroços. Krause deixou a cidade naquela mesma semana, sem despedidas. A fazenda mudou de dono, depois de dono outra vez. Depois ninguém quis ficar. Em 1951, virou estacionamento de caminhões. Desde então, motoristas relatam passos no cascalho quando estão sozinhos, vozes sussurradas chamando seus nomes e um homem parado perto da cerca, imóvel, olhando para o nada, como um quiabo, segundo testemunhas. O caso foi oficialmente encerrado pelo delegado Mendes com uma única linha: evento de natureza desconhecida. Não prosseguir. A fazenda virou poeira. O porão virou cinza. Anselmo foi visto caminhando lentamente pela estrada, repetindo apenas uma frase. Ela só queria ouvir. E continua sendo visto de tempos em tempos. Sempre devagar. Sempre repetindo a mesma frase. O que realmente chama a atenção é a idade de Anselmo. Em 1923 ele tinha 21 anos. Hoje aparenta pouco mais de 60. O que sugere que algo ali não envelheceu como deveria. Talvez algumas respostas não devam ser encontradas cedo demais. O que não significa que certas perguntas deixem de ser feitas, especialmente por quem carrega diário, caneta e uma tradição familiar um pouco específica. Sabe-se apenas que Mendes não arquivou tudo. Parte do material foi separada e enviada discretamente para um departamento especial de uma universidade. Não secreta, apenas discreta. Do tipo que aceita documentos estranhos sem fazer perguntas demais. Infelizmente, o destino interveio nessa transferência. Antes mesmo de sair da cidade, a caixa destinada à universidade caiu da carroça a caminho da estação ferroviária de Joinville e desapareceu. Por uma sucessão quase inacreditável de contratempos, Mendes jamais soube do extravio. Telegramas extraviados, cartas devolvidas, mensageiros que não chegaram.
Pombos correio comidos por carcarás. Sempre algo impedia que a informação o alcançasse. Considerando a missão encerrada, em 1934, mudou-se para uma cidade que não era maior nem melhor. Apenas diferente, com praia, turismo sazonal e um fluxo curioso de gente que preferia não explicar exatamente o que fazia antes, especialmente no final do ano. Mas aquele não foi um caso isolado. Foi apenas um de muitos que o tempo tentou ocultar, sem muito sucesso. Que no próximo episódio desta saga verdadeira mesmo, vamos acompanhar o caminhoneiro Matias na rota Joinville-Jataí, um homem simples. Um caminhão honesto e nenhuma intenção de se meter em encrencas ou coisas estranhas. O problema é que certas estradas não respeitam planos, nem horários, nem GPS, nem a vontade sincera de só entregar sua carga. Algumas estradas escutam e, pior, respondem. E quando começam a responder, não adianta buzinar, acelerar ou fingir que não ouviu, porque algumas histórias, uma vez iniciadas, não têm marcha a ré. Até breve! E se chegou até aqui, já sabe o que fazer.